Olá pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, peguem a pipoca e venham comigo, porque agora começa mais uma noite de puro horror. A estrada era conhecida por muitos nomes ao longo das décadas, mas nenhum se mantinha por muito tempo. Alguns a chamavam de Estrada Antiga, outros de Caminho das Três Colinas. Mas o nome que vingou, aquele que aparecia em relatos evitados pelos mais velhos, era Estrada dos Perdidos. Era uma faixa de asfalto que serpenteava entre campos abandonados, secas tortas e árvores isoladas que pareciam observar quem passava. Mesmo durante o dia, havia uma espécie de silêncio pesado na região, como se o vento evitasse correr por ali. O trecho mais temido ficava depois de uma curva quase invisível na neblina, onde o acostamento se estreitava e a vegetação crescia de forma irregular, como se tivesse pressa de ocupar o espaço. Aqueles que moravam nas pequenas chácaras das redondezas sempre diziam que, ao anoitecer, a estrada mudava. Contava-se que o ar ficava mais frio, que as sombras das árvores se estendiam mais do que deveriam e que uma sensação inexplicável tomava conta de quem ousava atravessá-la depois do pôr do sol. A história começou a ganhar corpo quando surgiram relatos de carros encontrados abandonados, ainda com as luzes acesas, o motor quente e a porta do motorista entreaberta. Não havia sinais de violência, nem rastros indicando para onde o condutor havia ido. Algumas vezes, encontravam-se objetos pessoais deixados no banco. Uma carteira, um casaco dobrado, um celular ainda com bateria. Os veículos eram rebocados, catalogados e noticiados em poucas linhas nos jornais locais, como se fossem apenas coincidências. Mas os antigos moradores sabiam que coincidências repetidas demais costumam ter outra explicação. O mistério se aprofundou quando começou a circular a história de uma antiga fazenda que ficava não muito longe da estrada. Diziam que há décadas a propriedade fora administrada por uma família conhecida pela obsessão em manter suas tradições e rituais incomuns. Havia anotações, preservadas em um pequeno arquivo municipal, mencionando eventos estranhos na fazenda, como luzes vistas no alto das colinas e ruídos que lembravam uma multidão, mesmo quando apenas meia dúzia de pessoas vivia ali. Com o tempo, a família desapareceu, deixando para trás apenas ruínas queimadas e um celeiro destelhado, tomado pelo mato. As ruínas, no entanto, pareciam não querer se apagar completamente da memória da região. Havia quem jurasse que, em certas noites, uma luz distante surgia entre os restos da antiga propriedade, movendo-se devagar, como se buscasse algo. Outros diziam perceber um cheiro de terra úmida e madeira queimada, quando o vento soprava na direção da estrada, mesmo décadas após o incêndio. Com o passar dos anos, a Estrada dos Perdidos passou a ser evitada. Desvios longos se tornaram o trajeto preferido, e apenas viajantes desinformados ou pessoas apressadas se arriscavam a cruzá-la à noite. Entre os poucos que ousavam, muitos relatavam a mesma sensação, a impressão de que, em determinado ponto, o tempo parecia desacelerar. O relógio marcava minutos que se arrastavam, e o horizonte permanecia sempre igual, como se o motorista não estivesse realmente avançando. Alguns veículos apresentavam falhas inexplicáveis, no exato trecho onde a estrada começava a ladeirar em direção às Três Colinas. Faróis piscavam, rádios desligavam sozinhos e motores engasgavam. Havia, inclusive, histórias sobre bússolas que piravam, ponteiros girando em círculos, como se perdessem completamente o norte. Talvez um reflexo simbólico do que acontecia com as pessoas que por ali passavam.
Certa vez, os moradores encontraram marcas enormes de arrasto no acostamento, como se algo pesado tivesse sido puxado para dentro do mato. As marcas desapareciam logo entre as árvores, como se o objeto, seja lá o que fosse, tivesse deixado de existir. Não havia rastros de pneus, nem pegadas, nem sinais de animais grandes. Apenas a terra revolvida e a vegetação amassada, de um jeito incompatível com qualquer explicação natural. A partir desse episódio, os relatos ficaram mais estranhos. Pessoas começaram a descrever uma presença observadora, especialmente nos dias nublados. Era como se algo acompanhava o movimento de quem passava, mantendo distância, mas nunca deixando de observar. Alguns afirmavam perceber uma figura enegrecida, quase humana, parada entre as árvores. Outros descreviam apenas um par de sombras, posicionadas lado a lado, como se fossem olhos em meio ao breu. Quando a prefeitura tentou instalar postes de iluminação na Estrada dos Perdidos, o projeto falhou. As luzes acendiam durante a instalação, mas apagavam assim que os técnicos partiam. Nenhuma inspeção conseguia identificar o problema. Os fios estavam intactos, os transformadores funcionavam, mas a energia simplesmente desaparecia ao cair da noite. Após semanas de tentativas frustradas, o projeto foi abandonado, e os postes permaneceram ali, como esqueletos metálicos passivos diante da escuridão ao redor. Em uma das madrugadas mais frias registradas na região, um caminhoneiro que costumava cortar caminho por ali foi encontrado sentado ao volante de seu veículo, parado no meio da estrada. O motor estava ligado há tanto tempo que o tanque de combustível se aproximava do fim. O caminhoneiro, porém, estava imóvel, com os olhos fixos na linha da frente, como se observasse algo invisível no asfalto. Ele não conseguia explicar o que tinha visto. Apenas dizia que, quando passou pela curva, sentiu a temperatura despencar e ouviu um som que não conseguia identificar. Parecia um lamento, mas ao mesmo tempo tinha algo de vento, algo de animal, algo de humano. No mesmo lugar todos os dias. Talvez isso fosse apenas uma metáfora, mas quem realmente conhecia os arredores dizia que o trecho perto das Três Colinas parecia ligeiramente diferente dependendo da noite. Os moradores mais antigos começaram a afirmar que a estrada, de certa forma, tinha vontade própria, como se guardasse uma memória profunda, enraizada em tudo o que aconteceu ali: a família desaparecida, o incêndio misterioso, os desaparecimentos constantes. Alguns acreditavam que aquilo que habitava o lugar não era um espírito ou uma criatura, mas um eco que foi deixado para trás e que de tempos em tempos tentava preencher o vazio que sentia. Havia uma teoria compartilhada. Os moradores mais antigos começaram a afirmar que a estrada, de certa forma, tinha vontade própria, como se guardasse uma memória profunda, enraizada em tudo o que aconteceu ali: a família desaparecida, o incêndio misterioso, os desaparecimentos constantes. Alguns acreditavam que aquilo que habitava o lugar não era um espírito ou uma criatura, mas um eco que foi deixado para trás e que de tempos em tempos tentava preencher o vazio que sentia. Havia uma teoria, compartilhada apenas entre os mais velhos, de que a estrada não estava exatamente no mesmo lugar todos os dias. Talvez isso fosse apenas uma metáfora, mas quem realmente conhecia os arredores dizia que o trecho perto das Três Colinas parecia ligeiramente diferente dependendo da noite. E sempre que o motorista virava a cabeça para olhar diretamente para trás, não havia ninguém. Mas bastava olhar o retrovisor novamente para vê-la lá, imóvel e ainda assim um pouco mais perto. Com o passar das décadas, a lenda se consolidou. Dizia-se que quem passava por aquela estrada carregava consigo a memória do lugar por semanas. Alguns tinham sonhos recorrentes, sempre ambientados na mesma paisagem de colinas e cercas quebradas. Outros acordavam no meio da noite com a sensação de que alguém caminhava ao redor da casa, deixando marcas úmidas no chão. E havia os que relatavam ouvir, muito ao longe, um som que lembrava a combinação de vento, choro e algo indefinível. O mesmo som mencionado pelo caminhoneiro. Nunca se soube exatamente o que começou tudo aquilo. Talvez tenha sido algo relacionado à família desaparecida. Talvez a estrada tenha sido construída sobre algo que não deveria ter sido tocado. Talvez fosse apenas uma daquelas regiões onde as fronteiras entre os mundos ficam mais finas. O que importa é que, até hoje, quem passa pela Estrada dos Perdidos sabe que existe algo ali. Algo que observa, que espera, que aprende.
E cada pessoa que atravessa aquele trecho carrega consigo a sensação de que deixou para trás não apenas uma estrada escura, mas uma parte de si, que talvez nunca mais seja devolvida.